Olá, gente, tudo bom? O meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, então para continuar a segunda parte, do vídeo da Primeira Guerra Mundial, eu convido a vocês, se não são inscritos, se inscreverem e deixarem aquele like. Então, vamos recapitular um pouquinho, então, a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial deu estopim com a morte de Ferdinando, a Alemanha começou a brigar com a França, o Império Austro-Húngaro começou a brigar com a Sérvia, e aí começou aquela grande rebuliço gigantesca que todo mundo começou a brigar com todo mundo. Porém, alguns países se manteram neutros e não queriam fazer parte desta guerra mundial. Mas, Fran, o que aconteceu então? Esses países neutros? Bom, aconteceu que chegamos na Grande Guerra Naval. A Grande Guerra Naval era que a Alemanha queria bloquear todos os tipos de comunicação de navios de outros países que chegassem na Inglaterra ou na França. Porém, eles acabaram atingindo grandes navios nos Estados Unidos. E não foram um e não foram dois, foram bem mais. Os Estados Unidos ficou muito cabreiro, ficou muito bravo mesmo. Falou assim, pera aí, não vai ser assim que vai suceder então. Então, a partir de agora, eu estarei entrando nessa dança. Então, ele começou lá a querer apoiar a Inglaterra. Por quê? Ele queria ser neutro. Porque ele vendia armamento tanto para a Inglaterra quanto a França. E eles já deviam muito para os Estados Unidos. Foi então que os Estados Unidos resolveu se juntar com a Inglaterra e a França entrando na Tríplice Entente. Mas peraí, Fran, teve algum outro bombardeio de algum outro navio? Teve sim, no nosso Brasil. Sim, no nosso Brasil teve sim. E foi um carregamento de café que estava saindo daqui para ir para a Inglaterra. E foi, infelizmente, destruído esse navio. E o Brasil acabou entrando na guerra. Bom, mas o que o Brasil fez? Bom, tem uma grande gafe do Brasil que eu vou contar para vocês. O que o Brasil fez? Bom, o Brasil estava indo chegando no Estreito de Gibraltar, os pilares de Hércules, se não conhecem, E ele avistou na água, sabe aquele negócio para enxergar? Então, ele entrou assim e viu na água e falou, olha só, submarinos alemães, metam bala. E começaram a meter muita bala. E de repente a água ficou cheia de sangue. E descobriram que na verdade não era navio, e sim peixes. E era um peixe tipo o golfinho. Bom, esse peixe no caso seria um mamífero e eram umas toninhas. Então ele parece com golfinhos. E sim, foi conhecida a guerra como a Guerra das Toninhas. O Brasil, novamente, sendo o Brasil. Vai, Brasil! Mas enfim, e a Rússia, Fran? A Rússia estava na Tríplice Entente. Foi o seguinte, a Rússia estava sofrendo tanta crise, que o povo de lá já estava vivendo com uma pressão gigantesca. Foi quando aconteceu uma grande coisa. Em março de 1917, manifestações começaram a acontecer em Petrogrado e culminaram com a abdicação de César Nicolau II e a nomeação de um franco governo provisório, que acabou compartilhando o poder com os socialistas do soviético Petrogrado. E esse arranjo levou a confusão e caos na frente da batalha e na própria Rússia. Então, o exército tornou-se cada vez mais incapaz de poder ganhar alguma coisa. Após a abdicação de César, Vladimir Lenin foi levado de trem da Suíça para a Rússia em 16 de abril de 1917 e ele foi financiado por Jacob Schiff. Bom, o descontentamento e as fraquezas do governo provisório levaram ao aumento da popularidade do partido de bolchevique, liderado por Lenin, que exigia o fim imediato desta tal guerra que a Rússia estava no meio. Bom, a Revolução de Novembro foi seguida em dezembro por um armistício e negociações com a Alemanha. Em primeiro lugar, os bolcheviques recusaram os termos alemães, mas quando as tropas alemãs começaram a marchar pela Ucrânia sem posição, o novo governo russo acabou aderindo ao Tratado de Brest-Litovsk em 3 de março de 1918. Mas o que tinha nesse tal tratado, Fran? Bom, esse tratado ele acabava cedendo territórios, incluindo a Finlândia, províncias do Báltico, partes da Polônia e da Ucrânia, para as potências centrais. Apesar deste enorme e aparente sucesso alemão, a mão de obra necessária para ocupar as colônias alemãs do antigo território russo poderia ter sido contribuído para o fracasso da ofensiva da primavera e garantindo relativamente pouca comida ou outros suprimentos para os esforços da guerra das potências centrais.
Tá, Fran, você me contou então sobre a Revolução Russa, você me falou sobre os Estados Unidos entrar na guerra, mas até agora você não citou nada sobre a Itália. Onde estava a Itália, que fazia parte? E o que aconteceu? Bom, a partir de agora eu vou contar o que aconteceu com a Itália. Bom, o reino da Itália tinha sido aliado dos impérios alemães e austro-húngaros, ok? Desde 1882. Eles eram aliados lindos e maravilhosos e todo mundo se amava. Então, mas no entanto, né? A nação tinha seus próprios projetos no território austríaco, em Trento, no litoral austríaco. E na Dalmácia. Bom, a Roma tinha um pacto secreto com a França desde 1902, anulando efetivamente a sua parte da Tríplice Aliança. Então, no início dessas hostilidades, a Itália se recusou a cometer as tropas argumentos que a Tríplice Aliança era defensiva, né? Então, que a Áustria-Hungria era o agressor. Então, o governo austro-húngaro iniciou negociações para garantir a neutralidade italiana, oferecendo a colônia francesa na Tunísia em troca. Os aliados, então, fizeram uma contra-oferta em que a Itália receberia o Tiro do Sul. Bom, o litoral austríaco e território austríaco da costa da Dalmácia, após a derrota da Áustria-Hungria. Isso foi formalizado pelo Tratado de Londres, encorajando ainda mais pela invasão aliada da Turquia, em abril de 1915. A Itália acabou ingressando na Tríplice Entente e declarou guerra à Áustria-Hungria em 23 de maio. 15 meses depois, a Itália declarou guerra à Alemanha. Foi isso, os italianos, então, eles tinham superioridade numérica, mas essa vantagem foi perdida, não só por causa do difícil terreno que ocorreu a luta, mas também pelas estratégicas e táticas empregadas. E em 1915, os italianos, sob o comando de Cadorna, montaram 11 ofensas na frente de Isonzo, ao longo do rio Isonzo, bom, ao nordeste de Trieste. Todas as 11 ofensivas então foram repelidas pelos austro-húngaros, que ocuparam o terreno mais alto. No verão de 1916, após a batalha de Doberdo, os italianos capturaram a cidade de Gorizia, e após essa pequena vitória, a frente permaneceu estática há mais de um ano. Apesar de várias ofensivas italianas no Planalto de Bengice e Karsta, ao leste de Gorizia. Bom, o que aconteceu foi que as potências centrais lançaram uma oferta esmagadora dia 26 de outubro de 1917, liderada pelos alemães. Eles alcançaram uma vitória na Batalha de Caporetto, e o exército italiano foi encaminhado e recuou mais de 100 quilômetros para se reorganizar, estabilizando na frente do rio Piave. Uma vez que o exército italiano sofreu grandes perdas na Batalha de Caporetto, o governo italiano chamou as armas dos chamados Meninos de 99. A Áustria-Hungria se rendeu dia 11 de novembro de 1918. Mas, Fran, teve mais alguma participação? Sim, gente, teve a participação da Romênia. Bom, a Romênia, ela tinha sido aliada das potências centrais desde 1882 também. Quando a guerra começou, no entanto, declarou sua neutralidade, argumentando que a Áustria-Hungria havia declarado guerra à Sérvia. A Romênia não tinha obrigação de se juntar à guerra. Mas, quando as potências da Entente prometeram a Transilvânia e o Banato para a Romênia, grandes territórios do leste da Hungria, em troca de uma declaração de guerra da Romênia das potências centrais, o governo romeno renunciou à sua neutralidade e, em 27 de agosto de 1916, o exército romeno lançou o ataque contra a Áustria-Hungria com o apoio do russo limitado. A ofensiva romena foi inicialmente bem sucedida com tropas austro-húngaras da Transilvânia, mas em contra-ataque das forças das potências centrais levou de volta. Com o resultado da Batalha de Bucareste, as potências centrais ocuparam Bucareste em 6 de dezembro de 1916, e os combates da Moldávia continuaram até 1917, resultando, então, em um impasse custoso para as potências centrais. Então, a retirada da Rússia da guerra no final de 1917, como resultado da Revolução de Outubro, significou que a Romênia seria obrigada a assinar o armistício com as potências centrais, o que aconteceu dia 9 de dezembro de 1917. Mas, Fran, e teve mais algumas outras coisas? Teve a Frente Oriental, teve muitas outras coisas que influenciaram. Mas eu acho que o mais importante seria falar agora das forças de paz das potências centrais. Em dezembro de 1916, depois de 10 meses brutais de Batalha de Verdun, e uma ofensiva bem sucedida contra a Romênia, os alemães tentaram negociar uma paz com os aliados. Logo depois, então, o presidente dos Estados Unidos,
Woodrow Wilson tentou intervir como pacificador, pedindo que ambos os lados declarassem suas demandas. Então, o gabinete da guerra de Lloyd George considerou a oferta alemã como uma estratagema para criar divisões entre os aliados. Após a indignação inicial e muita deliberação, eles levaram a nota de Wilson como um esforço separado, sinalizando que os Estados Unidos estavam presentes a entrar numa guerra contra a Alemanha após os ultrajes submarinos. Enquanto os aliados debatiam sua resposta, a oferta de Wilson aos alemães optou por rejeitar isso e um favor e uma troca direta dos pontos de vista. Ao saber sobre a resposta alemã, então, os governos aliados ficaram livres para fazer suas respectivas demandas como respostas de 14 de janeiro, procurando restauração de danos e evacuação dos territórios ocupados, reparações para a França, Rússia e Romênia, e reconhecimento dos princípios das nacionalidades. Isso incluía a liberação de italianos, eslavos e romenos, tchecos, eslovacos e a criação de uma Polônia livre e unida. Sobre a questão da segurança, os aliados procuraram obter garantias que impediam ou limitassem futuras guerras, com as sanções como condições de qualquer acordo de paz. Porém, não é bem assim que a gente conhece. Nós sabemos que teve outra guerra, e uma guerra muito tensa, né? Tá, agora a gente pula para a ofensiva alemã da primavera de 1918. Mas o que foi isso? Bom, Ludendorff, então, ele elaborou um plano com o codinome Operação Michael para a ofensiva de 1918 na frente ocidental. Então, a ofensiva da primavera procurou, então, dividir forças britânicas e francesas com uma série de fendas e avanços. A liderança alemã esperava acabar com a guerra antes das forças dos Estados Unidos chegarem. Então, o que aconteceu? Tava chegando muito norte-americano lá na Inglaterra e na França, muitos soldados, eles queriam atacar rapidamente para poder acabar de vez com a guerra. Só que aconteceu, a operação começou em 21 de março de 1918, com um ataque às forças britânicas perto de Saint-Quentin. As forças alemãs, então, alcançaram um avanço sem precedente de 70 quilômetros sobre as trincheiras britânicas e francesas e foram penetrando usando novas táticas de infiltração, também chamadas de tática Rüther, em homenagem ao general Oskar von Rüther, por unidades especialmente treinadas chamadas Sturmtruppen. Bom, anteriormente, então, os ataques eram caracterizados por longos bombardeios de artilharia e assaltos em massa. No entanto, na ofensiva da primavera de 1918, Ludendorff usou a artilharia apenas brevemente, infiltrando pequenos grupos de infantaria em pontos fracos nas linhas inimigas. Então, eles atacaram áreas de comando e logística, contornaram pontos de resistências muito sérias. Então, a infantaria armada, em seguida, destruiu essas posições isoladas, e este sucesso alemão baseou-se muito no elemento surpresa. Após a Operação Michael, a Alemanha lançou a Operação Georgette contra os portos do norte do Canal da Mancha. Então, os aliados interromperam a campanha após ganhos territoriais limitado pela Alemanha. O exército alemão foi para o sul e conduziu a Operação Luschen-Yorck, chegando a próximo de Paris. Então, foi muito rápido, eles já estavam perto de Paris. Então, a Alemanha lançou a Operação Marne, segunda batalha do Marne, não é a primeira, é a segunda. Em 15 de julho, na tentativa de cercar Reims. Então, o contra-ataque resultante iniciou a ofensiva dos 100 dias e marcou a primeira ofensiva aliada bem-sucedida da guerra, até 20 de julho. Os alemães, então, se retiraram em toda a Marne até as linhas iniciais, tendo conseguido pouco, e o exército alemão nunca recuperou a iniciativa. Mas teve novos pontos de guerra depois disso. No final da primavera, em 1918, 3 novos estados foram formados na Transcaucásia, a Primeira República da Armênia, a República Democrática do Azerbaijão e a República Democrática da Geórgia, que declarou sua independência do Império Russo, e foram estabelecidas 2 outras entidades menores: a ditadura do Cáspio Central e o governo interino nacional do Sudeste do Caucásia. A primeira foi destruída pelo Azerbaijão em outubro de 1918, e a última força armada armênia britânica no início de 1919, com a retirada dos exércitos russos da frente do Cáucaso no inverno de 1917 a 1918. As 3 principais repúblicas prepararam-se então um iminente avanço otomano que começou os primeiros meses de 1918. Mas, Frei, o que aconteceu depois disso, né?
Bom, aconteceu que veio a vitória dos aliados no verão de 1918. Então, como foi essa grande vitória? Você vai contar pra mim? Sim, eu vou contar pra você. Bom, a contraofensiva aliada, conhecida como Ofensiva dos 6 Dias, começou em 8 de agosto de 1918 com a Batalha dos Amiens, que envolveu mais do que 400 tanques e 100.020 tropas britânicas, denominadas dominicanas e francesas. E com o final do seu primeiro dia, havia sido criado um espaço de 24 quilômetros de comprimento nas linhas alemãs. Bom, os defensores mostraram um colapso marcado na moral, fazendo com que Ludendorff se retirasse este dia como o dia negro do exército alemão. Ao invés de continuar a batalha de Amiens após o sucesso inicial, como já havia sido feito tantas vezes no passado, os aliados deslocaram-se sua atenção para outro lugar. Então os líderes aliados já tinham percebido que continuar um ataque depois que a resistência se endurecesse era um desperdício de vidas e era melhor mover as tropas do que tentar penetrar na linha inimiga. Então eles começaram a realizar ataques em ordens rápidas para aproveitar os avanços bem-sucedidos nos flancos e depois os quebravam quando cada ataque perdia seu ímpeto inicial. Então as forças britânicas elas lançaram na próxima fase a Batalha de Albert, dia 21 de agosto. O ataque foi ampliado pelos franceses e depois por outras forças britânicas nos dias seguintes. Durante a última semana de agosto, a pressão aliada ao longo de uma frente de 110 quilômetros contra o inimigo era pesada e implacável. Das contas alemãs, cada dia foi gasto em lutas sangrentas contra um inimigo cada vez maior, e as noites passavam sem dormir e sem retirada das novas linhas. Diante desses avanços, dia 2 de setembro, o comando do Exército Supremo Alemão ele acabou emitindo ordens para retirar a linha de Hindenburg no sul. Isso cedeu uma luta. O saliente aproveitou o anterior de abril. De acordo com Ludendorff, tivemos que admitir a necessidade de retirar toda a frente do Scarpe para Wesel. Em setembro, os aliados avançaram para a linha de Hindenburg, no norte do centro, e os alemães continuaram a lutar contra fortes ações de retaguarda e lançaram inúmeros contra-ataques em posições perdidas, mas apenas alguns tiveram sucesso temporário. Em 8 de agosto, em quase 4 semanas de combate, mais de 100.000 prisioneiros alemães foram levados, e a partir daquele que foi considerado o Dia Negro do exército alemão, o alto comando alemão percebeu que a guerra estava perdida e tentou atingir um final satisfatório. No dia seguinte a essa batalha, Ludendorff disse: "Não podemos mais vencer essa guerra, mas também não devemos perder." Em 11 de agosto, ele ofereceu sua renúncia ao Kaiser, que recusou, respondendo: "Vejo que devemos equilibrar. Chegamos ao limite de nossos poderes de resistência. A guerra deve ser encerrada." E em 13 de agosto, Ludendorff, o chanceler e o ministro dos negócios estrangeiros, Johannes Hintes, concordaram com que a guerra não poderia ser encerrada militarmente, e no dia seguinte o Conselho da Coroa Alemã decidiu que a vitória no campo agora era improvável. A Áustria e a Hungria advertiram que só poderiam continuar a guerra até dezembro, e Ludendorff recomendou negociações imediatas de paz. O príncipe Rodolfo, então, advertiu o príncipe Max de Baden: "Nossa situação militar se deteriorou tão rapidamente que não acredito mais que podemos aguentar durante o inverno, e até mesmo que uma catástrofe venha mais cedo." Em 10 de dezembro, Hindenburg pediu a paz para o imperador Carlos da Áustria e a Alemanha apelou para os Países Baixos fazer a mediação. Em 14 de setembro, a Áustria enviou uma nota a todos os beligerantes neutros, sugerindo uma reunião para conversar de paz em um solo neutro. E em dia 15 de setembro, a Alemanha fez uma oferta de paz para a Bélgica. Ambas as ofertas de paz foram rejeitadas. E em 24 de setembro, o Supremo Comando do Exército informou os líderes em Berlim de que as negociações de um armistício era inevitável. O ataque final à linha de Hindenburg começou com a ofensiva Meuse-Argonne, lançada apenas tropas francesas e americanas em 26 de setembro. Na semana seguinte, as unidades francesas e americanas que cooperaram em Champagne na Batalha de Mont-Blanc, forçando os alemães a dominar as montanhas próximas às fronteiras da Bélgica. Em 8 de outubro, a linha foi novamente perfurada pelas tropas britânicas na Batalha de Cambrai. Os exércitos alemães, então, teve que encurtar sua frente e usar a fronteira neerlandesa como uma âncora para lutar contra as ações de retaguarda, já que caiu a Alemanha.
Quando a Bélgica assinou um armistício separado em 29 de setembro, Ludendorff, tendo estado sob grande estresse por meses, sofreu algo semelhante a um derrame, e era evidente que a Alemanha não poderia mais montar uma defesa de sucesso. E o que aconteceu foi que, com os militares vacilantes e com uma ampla perda de confiança do Kaiser, a Alemanha se movia para se render, e o príncipe Maximiliano de Baden assumiu o comando de um novo governo como chanceler da Alemanha, para negociar com os aliados. As negociações com o presidente Woodrow Wilson começaram imediatamente com a esperança de lhe oferecer melhores condições do que os britânicos e os franceses. Wilson exigiu uma monarquia constitucional e o controle parlamentar sobre as forças armadas alemãs. Não houve resistência quando o social-democrata Philipp Scheidemann, em 9 de novembro, declarou a Alemanha como uma república. O Kaiser e os reis, outros governantes hereditários, foram removidos do poder e Guilherme fugiu por exílio nos Países Baixos. A Alemanha, então, imperial estava morta, uma nova Alemanha nascia sob o nome de República de Weimar. Bom, o que aconteceu aí foi quando nós entramos no Tratado de Versalhes. Então, o que foi o Tratado de Versalhes? Foi um acordo celebrado pelos países que envolveram a Primeira Guerra Mundial, visando por fim ao conflito. Foi celebrado em Paris, na França, no dia 28 de junho de 1919, entrando em vigor dia 10 de janeiro de 1920. O tratado pôs fim às hostilidades iniciais em 1914 entre as potências europeias. Suas colônias, aliadas ao redor do mundo, desenvolveram então o continente paz e determinando as consequências do conflito rumo às relações do continente foram dele. Caracterizado pela efetivação do armistício em 1918, que pôs fim às hostilidades militares entre as potências envolvidas. O Tratado de Versalhes calou definitivamente os canhões e cessou o combate, que ainda pendurava no continente desde a assinatura do armistício. Um dos principais pontos definidos pelo tratado foi a instituição das Ligas das Nações, órgão internacional que atuaria como regulador da situação política no mundo, buscando resolver atritos disputados de forma mais efetiva, zelando pela manutenção da paz e prevenção do uso da força. Tecnicamente seria a antecessora da ONU. Esse órgão, idealizado pelo não presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Woodrow Wilson, foi essencial para a manutenção da paz por cerca de 20 anos na Europa, ao mesmo tempo que foi responsabilizado por diversos conflitos e disputas surgindo nos anos seguintes, e por omissão diante das posteriores escalas dos nazistas ao poder da Alemanha da década de 30. O tratado determinava então que a Alemanha arcasse com todos os prejuízos causados pela guerra, de maneira considerada por muitos estudiosos como injusta. O tratado impuntava à Alemanha toda a responsabilidade pelo conflito e por suas consequências, principalmente perdas econômicas. Os alemães então acabaram por ter que arcar com pesadas indenizações que foram impostas sobretudo por ingleses e franceses, que visaram pagar os prejuízos às indústrias e à agricultura, que proviam o desenvolvimento econômico desses países. Essa exigência fragilizou consideravelmente a economia alemã, já baqueada pela própria guerra. Então aconteceu o que foi. Além disso, a Alemanha também perdeu partes de seu território para países vizinhos, uma vez que esses territórios acabaram por serem considerados pagamentos de indenizações de guerra. Territórios disputados, tomados da França desde a unificação alemã, foram devolvidos aos franceses, como a Alsácia-Lorena. Ainda a oeste e norte houve concessão de alguns territórios alemães à Bélgica e à Dinamarca. A leste, pedaços do território alemão foram cedidos pelas potências vencedoras, a Lituânia e a Polônia. Também houve, neste contexto, a aceitação da independência da Áustria. Assim sendo, o antigo Império Alemão foi esfacelado e os estados diminuiu consideravelmente, o que colaborou com a formação de chamadas da República Weimar, em um novo estado, representante do povo alemão. Também foram perdidas colônias alemãs na África e em outros locais. As forças armadas também sofreram profunda redução e em todo o seu poderio, aparato e contingente, pois era o temor generalizado que a Alemanha se remanesça e buscasse revanchismo contra os vencedores da guerra. As indenizações e retaliações ao território alemão causaram severa crise econômica e alimentaram um sentimento de indignação entre os alemães por conta do entendido exagero nas cláusulas do tratado. Esses exageros, então, foram a justificativa levantada anos depois por Adolf Hitler para a situação do povo alemão e para o conflito de 1939
1939 a 1945, visto como necessário para reerguer a Alemanha. Somando tudo isso, o Tratado de Versalhes, ao desenhar os mapas do mundo, extinguiu países criados, outros divididos ainda. Causou ainda mais tensões em várias regiões, plantando sementes para novos conflitos e isolados todo o século XX, como por exemplo a questão curda, advinda da dissolução do Império Turco-Otomano, entre Hutus e Tutsis na região das Grandes Lagos, no centro da África, ao delegar o domínio das regiões aos belgas, semeando também a crise em Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo. Então esse foi o vídeo da Primeira Guerra Mundial, explicando para vocês como é que foi. Então essa foi a parte 2, eu consegui concluir esse vídeo nesse daqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, mostrem para todo mundo como é que foi a Primeira Guerra Mundial, lembrando-se que tem a parte 1 e a parte 2 para todo mundo estar acompanhando, ok? Então é isso, lembrando-se que no meu canal de quarta e domingo tem vídeo novo no canal, teremos uma surpresa logo mais, trarei um conteúdo novo para vocês no final de semana. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo para vocês, meus queridos inscritos, beijão pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Se quiser algum tema, comentário aqui, a cortesia da casa. Tchau, tchau.